Yeah. 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 Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto Cast. Eu sou a Shirley Lima, Head de Produtos na Admap, e como vocês sabem, eu nunca estou sozinha e por isso que hoje eu trouxe a Stephanie. Tudo bom, Stephanie? Tudo bem, Shirley. E você? Tudo ótimo. Fala um pouquinho de você lá na Admap. Você é especialista de? Olá, pessoal. Eu sou a Stephanie Carvalho. Eu sou especialista de controladoria. Trabalho na Admap já há 5 anos. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Você controla tudo lá. Boa. A mulher do controle. A mulher do controle. Não Durma no Ponto Cast é o podcast da Admap Sistemas, todas as quintas-feiras às 19 horas, episódio novinho. Preciso dizer que a Admap é top of mind 20 vezes, empresa mais lembrada pelos profissionais de RH. Sigam a Admap em todas as redes sociais, ativem o sininho, se preferir, façam contato no nosso 0800. Stephanie, eu trouxe um tema para a gente conversar um pouquinho, porque o Não Durma no Ponto Cast, ele nasceu com o propósito de levar e compartilhar conteúdos que sejam relevantes para todo o mercado. Profissionais de RH, clientes, parceiros, amigos, colaboradores, fornecedores. E aí a gente fala de tudo nesse podcast. A gente fala de tecnologia, de inovação, de processos, de tudo que tem que falar um pouquinho para que você não durma no ponto. E tem um assunto que é muito importante para gente, que chama-se feedback. Muito importante. Muito importante. Importante. Faz parte da evolução de nós, colaboradores e profissionais, e também faz parte da evolução das empresas, das marcas, né, do mercado como um todo. Então, por isso que a gente achou muito importante trazer esse tema para cá, para falar de feedback. E aí a gente trouxe uma pessoa que estuda sobre isso, que atua com feedback, que tem grande relevância sobre o tema e que vai compartilhar um pouquinho para a gente sobre feedback e dar dicas aí para que os RHs, os gestores, a liderança, e para que quando a gente for receber um feedback também, a gente receba um feedback de uma maneira bem tranquila, né? Que a gente já vai, né? Dia do feedback. Aquela tensão. Para falar sobre feedback, nós trouxemos o Júlio Papa. Tudo bom, Júlio? Tudo bem, Xi? Prazer estar aqui com você, com a Stephanie. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, viu? Júlio, para começar, a pergunta que não pode faltar aqui, todo mundo já sabe, quem acompanha o podcast sabe que a gente vai fazer essa pergunta na largada. Quem é o Júlio na fila do ponto? Quem é o Júlio na fila do ponto? O Júlio é um rapaz preto, 3,5 anos muito bem vividos, né? Moro na zona sul de São Paulo. Eu falo Capão Redondo porque é o bairro, né? Eu vou colocar como distrito porque é gigante, né? É o mais famoso, mas eu moro num bairro chamado Parque Fernanda. Sou filho único da dona Suzete. Não tenho pets e nem filhos, mas eu tenho um cactus de 2 metros de altura que eu gosto de citar, né? Quando eu converso com as pessoas, né? Já estou aí na área de RH, né? Da parte de pessoas há 15 anos aproximadamente, tá? É muito focado na parte administrativa, mas hoje na parte de RH, né? E na parte mais estratégica da coisa, né? Trabalhei também com o departamento pessoal, enfim, mas hoje eu estou na parte mais estratégica. Hoje estou como coordenador de uma multinacional, né? Na área de RH. Sou formado em RH, administração de empresas, também tenho MBA em gestão de pessoas e pós em psicologia organizacional. Gosto de estar com os amigos, com a minha namorada. Adoro dançar, faço aulas de hip hop. Achei que você não ia falar sobre esse ponto tenho que da falar. dança. Mas ó, eu faço aulas, não dou aulas, né? Vamos deixar bem claro aqui, né? Mas, assim, dançarino nato. É uma coisa que eu comecei em 2021, acho que é muito de uma coisa para você desestressar, para relaxar, uma coisa que me dá prazer. Por exemplo, enquanto pessoas fazem academia, eu gosto de dançar. Eu acho muito mais prazeroso, né? Gosto de videogames também, de ficar em casa, assistir séries, enfim, cara, super tranquilo. E gosta de pessoas. E adoro, né? Na verdade, amo pessoas porque foi a área que eu escolhi trabalhar. Lá atrás, quando eu escolhi trabalhar com pessoas, né? Eu tinha um pensamento talvez um pouco equivocado. Pô, que pessoas eram legais? Não, pior que não, é óbvio que a gente tem pessoas que não são tão legais assim, mas enfim, a gente releva, Mas você sabe que quando eu decidi, né, lá com os meus 19 anos, fazer RH,
Eu falei, putz, eu quero trabalhar com pessoas. Mas, em todas as áreas a gente trabalha com pessoas. Sim. Na verdade, descobri o meu propósito em 2018, ali 2019, que era desenvolver pessoas, ajudar pessoas. Né? E aí eu estou muito mais nessa pegada hoje, na parte mais estratégica, ajudando pessoas no desenvolvimento e no meu próprio desenvolvimento também. Legal. E aí, Stephanie? Começamos as perguntas? Vamos lá? Eita, Bora vamos lá. Feedback. Feedback. Como você percebe a importância do feedback no desenvolvimento pessoal das pessoas? Como que eu percebo a importância do feedback? Primeiro a gente tem que desmistificar isso, né? Eu acho que quando a gente vai receber um feedback, a gente já pensa no feedback negativo. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas enfim, o famoso feedback, né? E a gente tem tanto negativo como positivo. Como que eu percebo isso no desenvolvimento pessoal? Primeiro que todas as pessoas que recebem e até as que dão feedback, elas têm que estar abertas, né? Não só a receber, na hora de falar também, né? E você dá um feedback estruturado, não sendo um feedback crítico, mas na verdade um feedback construtivo, isso vai me ajudar, como eu sendo um gestor, e você, uma liderada ou um liderado, a se desenvolver. Quando eu trago um exemplo, eu não aponto o seu erro, mas identifico que houve um erro aqui e te trago soluções para que esse erro não aconteça, e também te peço sugestões, né, a partir do momento que eu identifico que você fez alguma coisa errada, ou eu também como gestor, eu posso errar, né? Ninguém é perfeito. Eu estou te ajudando no seu desenvolvimento e também me desenvolvendo. Então, eu acredito que o feedback, tanto positivo como negativo, é óbvio que a gente aprende muito mais nos erros do que nos acertos, né? Eu acho que o feedback positivo, ele está ali muito mais para te encorajar, para te dar mais engajamento, para você continuar fazendo um excelente trabalho. E o negativo, ele está ali não só para corrigir um erro, mas para fazer com que você se desenvolva, não só pessoalmente, mas profissionalmente também. Legal. E aí você falou muito, acho muito engraçado, né? Que tem um meme que fala assim, como receber um feedback construtivo de quem nunca construiu nada. Esse é difícil. Eu amo esse meme. E aí, a gente tá falando aqui, né? Uhum, feedback sim. positivo, feedback negativo, construtivo, crítico. O que é, assim, o que me faz perceber a diferença de um feedback construtivo, vamos seguir nesse termo Tá construtivo, bom. né? Beleza, vamos lá. Do crítico. Do crítico. O construtivo é aquele que ele identifica um erro ou algo que aconteceu de forma equivocada durante um processo, que eu como gestor ou você como minha gestora pode ter me passado, e ali no meio do caminho a gente errou em algum momento, e você me traz soluções. Olha, Júlio, eu entendi que você errou aqui, a gente poderia fazer dessa forma para alcançar o resultado, né? O resultado B, que era o que a gente queria. Então, você está me trazendo a situação, está me pontuando aonde aconteceu aquele erro e está me trazendo uma sugestão de melhoria ou como você queria que tivesse sido feito. Tá bom. Né? Agora, o crítico, ele só vai apontar o erro, ele não vai te dar sugestões, ele não vai fazer você melhorar em nada. Então, eu penso assim, que o construtivo você traz o problema, traz a solução e dá sugestões, e você também pede outras sugestões, porque a partir do momento que você fala para mim, olha, eu gostaria que fosse feito assim, beleza, mas é o seu jeito. Mas olha, Júlio, me traz uma outra sugestão de como você também acha que pode ser feito para a gente poder chegar no mesmo resultado que eu queria. Entendi. Agora, o crítico não. Geralmente, a pessoa leva mais para o lado pessoal e só te critica, ela não te dá sugestões, ela não fala algo positivo propondo uma solução ali. Então, Entendi. eu acho que dá para identificar dessa forma. Boa, agora eu vou ficar esperta com os feedbacks. Importante. E aí, Stephanie? Eu achei muito importante, a gente agora consegue distinguir com certeza. Júlio, como o feedback pode impulsionar, então, a inovação e a criatividade de um ambiente de trabalho? Nossa, essa pergunta é muito bacana, né? Impulsionar a inovação. Primeiro, a gente tem que entender que inovação, hoje, né, no mundo atual, dificilmente você vai fazer uma coisa super nova. Uhum. Eu costumo brincar que hoje nada se cria, tudo se co-cria. Co-cria. Exatamente. Que legal. A gente acha soluções diferentes para a mesma coisa. Dependendo do jeito, você faz de um jeito diferente, mais rápido e chega no mesmo resultado. Agora, para o feedback, ele apoiar, né, impulsionar a inovação, primeiro, não só quem dá o feedback, mas quem recebe tem que ter a mente aberta. Uhum. A gente entende hoje que inovação é você ter diversidade, né, não só de pessoas, mas de pensamentos também.
né? Então, para o feedback realmente impulsionar a inovação, a mente tem que estar aberta. Se você tem uma gestão, ou um liderado ou uma liderada, que não tem a mente aberta para o novo, para fazer as coisas de um modo diferente, né? Para pensar diferente, não vou nem falar pensar fora da caixa, porque isso aí é muito clichê. Na verdade, é pensar diferente. Você fazer as mesmas coisas de um modo diferente e melhor. Se você não tiver esse pensamento aberto, você não vai conseguir impulsionar a inovação. Muito Boa. Às vezes eu tô na equipe, né? Ali no dia a dia. E aí a galera fala, mas se a gente fizer assim? Aí eu falo, tá bom. Aí depois eu fico pensando, falo, nossa, é verdade. Aí eu falo, não, tem razão, dá pra fazer desse jeito, né? Porque nem sempre, naquele exato momento, a gente está com a mente aberta. Exato. Sim. Mas existe também aquele passinho que a gente dá um pouquinho, né? De se recolher e falar, peraí, deixa eu entender o que a pessoa quis dizer. Porque vai que, né, faz sentido e tem razão. Então, normalmente eu tô sempre voltando. Eu posso trazer um exemplo para Por vocês, favor. né, rapidinho? Teve uma reportagem, acho que foi no sábado, né? Não vou ficar fazendo merchan aqui, mas enfim. Era uma menina de 11 anos, numa escola, que ela descobriu um novo jeito de calcular a raiz quadrada, né? E assim, o jeito que ela achou foi fazer um número vezes ele, para chegar próximo de um resultado quando a raiz quadrada é muito alta, e somando. Então ela fez um jeito diferente, uma fórmula diferente, inclusive saiu numa revista super renomada de matemática, né? Ela e o professor, né? Que o professor pegou ela assim, chamou, vamos fazer aqui, e deu certo, e ela mostrou essa fórmula para os amigos. Então assim, foi um jeito diferente que ela achou de fazer a raiz quadrada, né? E eu também nunca tinha pensado nisso. E olha que eu gostava muito de matemática. Ah, é só né? você. E aí depois eu posso passar para vocês o link da matéria. Vocês dois. E vocês vão ver que é genial, sabe? Essas coisas que a gente não pensa. E foi uma criança de 11 anos. Sim. Sabe? sim. E o professor deu abertura para ela e falou, pô, Que legal, realmente é gostei bacana, desses. gostei disso daqui. E levou ela, e o nome dela tá na revista lá, super renomada de matemática, falando da fórmula que ela inventou e o professor pegou e ratificou. Então, essa questão da mente aberta e de estar, né, disponível ali, Exatamente. né, pro... Pra você ver, uma criança de 11 anos, um professor que deveria ter seus mais de 30, quase 40 aceitou anos, aquele... aceitou. E isso virou um case de muito sucesso e os amiguinhos dela também ficaram, como é que eu nunca pensaria numa coisa dessa? Então, assim, foi genial. Foi uma entrevista que eu vi recentemente. Depois eu passo o link pra você, pra Por você dar uma olhada. favor. E a gente conversou aqui sobre o feedback bem estruturado, né? E, inclusive, do benefício que é quando você está, tanto quem dá o feedback e como quem recebe, ali disponível, presente, com a mente aberta. Traz para a gente quais são os impactos de um feedback mal estruturado. O que isso pode impactar na vida da pessoa ou da liderança? Um feedback mal estruturado. Olha, quando a gente fala de impactos, tem vários impactos negativos, mas eu acredito que o principal deles é o desengajamento daquela pessoa, quando ela recebe um feedback negativo e mal estruturado, né? A gente pode dizer assim. Então, essa pessoa ela não vai performar bem, ela vai ter medo de errar, e aí a gente volta naquela coisa da inovação. Para você inovar, a empresa, né? E a gente pode falar de startups aí, geralmente elas toleram muito mais o erro e fazem daquele erro um acerto para o futuro. Então, assim, se você tem um feedback muito mal estruturado, onde as empresas ou a gestão elas não toleram o erro, isso impacta diretamente no colaborador. Ele não vai estar mais engajado, ele ou ela não estará mais engajado, vai ter medo de errar e, consequentemente, acho que vai gerar um pouco mais de ansiedade na hora de fazer o trabalho. Provavelmente ele não vai querer, ou ela não vai querer levar os problemas ou os erros que acontecem para a gestão, porque sabe que vai receber um outro feedback que possivelmente pode ser negativo e mal estruturado. Desengajamento pode gerar turnover. Então, essa pessoa possivelmente pode vir a sair da empresa. Né? Então, isso é um custo também para a Isso empresa. é um custo para a empresa também. Ô, Júlio, a gente falou, né, da estruturação do feedback, para a gente poder até compartilhar isso e deixar de uma maneira mais prática, né? Quais são as regrinhas para estruturar um feedback? Se eu tiver que pegar aqui um A4 em branco e falar assim, vou agora fazer um feedback para a Stephanie, o que eu tenho que pensar na estrutura do feedback para que ele seja um feedback não positivo, mas no sentido de focado em desenvolvimento pessoal? Focado em desenvolvimento pessoal, tá.
Primeiro você precisa pegar o que você queria que a Stephanie fizesse, né? Qual seria o processo, né? Até por isso que você está dando um feedback para ela. Pode ser um feedback ou de processos ou comportamental, enfim. Trazer exemplos, né, concretos daquilo que você está falando. Não só do processo que ela fez, mas você pode trazer outros exemplos de outras pessoas, sem citar nomes, acho que não precisa citar nomes nesse sentido. De comportamentos também, se for o caso de um feedback comportamental. Pegar o lado positivo, né, da Stephanie, então trazer isso também para você. Falar assim, olha, o que eu entendo de positivos é isso, isso e isso. O que não está tão legal é isso, isso e isso. A minha sugestão para você, então, assim, pega o positivo. O que não está tão legal, não apontar um erro, né? Ó, você errou aqui, não. Fala assim, ó, o que não está tão legal é isso. Dê sugestão para que ela possa melhorar aquilo que não está legal. E aquilo que já está legal, que ela continue fazendo e melhorando. E peça sugestão para ela também. Acho que no final é bem bacana essa troca, né? Tem um termo, que ele é um termo um pouco mais recente, chama feed forward, né? É uma espécie de feedback, mas olhando para o futuro. Tá. Eu não vou falar do teu erro aqui. Olha, a gente fez uma coisa que aparentemente não deu muito certo, mas isso aqui pode ser uma outra solução para o futuro. Então você olha para o futuro e não fala do passado. Entendido. Sabe? Feed forward é um conceito bem legal, que eu acho bem bacana a gente trazer para o mundo atual hoje, sabe? A gente fala muito de feedback, enfim, de feedback positivo e negativo. Então, o feed forward ele pode ser uma ferramenta muito bacana quando você, ou a própria Stephanie, for dar um feedback para alguém, né? Porque a partir do momento que você, como gestora, dá um feedback, ela também, como liderada, pode te dar um feedback, positivo ou negativo. Sim. Mas se bem estruturado, trazendo os pontos positivos e trazendo aquilo que dá para melhorar e trazendo sugestões e também pedindo sugestões, isso facilita muito o processo. Antes até da Stephanie fazer a próxima pergunta dela, ainda falando dessa estruturação do feedback, você falou do feedback que pode ser comportamental, né? Uhum. E do desempenho, feedback de performance, né? De algum processo. Como que a gente consegue, no feedback comportamental... Tá. E eu sempre penso que o feedback ele tem que ser construído ali, olhando, estruturado, né? Olhando algum fato, algum Sim, dado, sim. né? Um acontecimento, um fato, um dado. Acho que tem que ter data, hora, né? Como é que as pessoas conseguem fazer que esse feedback que você citou, que é o de comportamental, não entre na questão do julgamento? Ela tá julgando o meu comportamento, ela tá... Como que eu consigo separar e não levar pro lado pessoal? E a própria pessoa, quando vai dar o feedback comportamental, como que ela consegue basear num fato do comportamento e não pensa assim, ela é assim mesmo, ela é sorridente demais, ela é expansiva demais, o comportamento dela é esse, espanjado demais, né? Às vezes acontece isso, né? Ou ela é muito triste. Às vezes a gente sempre vai levando as características das pessoas, cria ali um rótulo e usa isso como um feedback do comportamento. E aí eu falei, cara, como é que a gente faz para, separa isso, né? Primeiro, eu acredito que é muito você levar a tua percepção, não simplesmente pegar e falar assim, você é muito sorridente. Você pode falar, eu percebo que você é muito sorridente, ou eu percebo que você está muito triste nesses dias. Aconteceu alguma coisa? Acho que a primeira coisa é chamar para uma conversa. Se foi um fato, é como você colocou aqui, aconteceu um fato muito ruim, né? Sei lá, a Stephanie chamou a atenção de alguém na frente. Tadinha de da todo Stephanie. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu sei que eu acredito que você não faça isso. Mas vou citar um exemplo aqui. A Stephanie gritou com alguém porque a pessoa, sei lá, derrubou a caneta no chão. Um exemplo aqui. Na frente de todo mundo. Então você sabe que isso aconteceu. Você vai chegar nela, Stephanie, aconteceu isso naquele dia, em tal horário, com tal pessoa. Percebi que você não estava tão feliz, você estava muito nervosa. O que aconteceu? Né? Tá. Para que isso não volte a acontecer. E se você está nervosa com alguém, minha sugestão, chama essa pessoa no canto, conversa com ela em separado, né? Num tom tranquilo. Use a CNV, né? Comunicação não violenta. Isso trazendo para um feedback de comportamento que a Stephanie teve com alguém que
sei lá, deixou a caneta cair no chão, o copo cair no chão. Entendi. Né? Então, trazer o fato, né? E entender o porquê daquela reação da Stephanie naquele dia. Pode ser que a Stephanie estivesse passando por algum problema pessoal e a gente não sabe. Às vezes, infelizmente, às vezes acontece de algumas pessoas não terem tanta inteligência emocional no momento porque está passando por algum problema e todo mundo está sujeito a isso, de explodir. Tem pessoas que não explodem e que os sentimentos elas internalizam muito mais. Eu sou esse tipo de pessoa que eu internalizo muito mais do que explodo com alguém. Eu sempre tento pensar muito antes de agir, né? Então, acho que trazer esse ponto é importante. Entender o porquê daquela reação primeiro, para depois pegar e falar, olha, não achei legal, não é uma atitude que a gente preza aqui na empresa, ou até mesmo fora dela. O que você pode fazer é isso. A partir do momento que você estiver nervosa com alguma coisa, ou aconteceu algum problema, chama a pessoa no canto, conversa com ela no particular, para que esse tipo de situação não venha a acontecer mais. Boa, show. Trazer o problema, mas também a solução. Exatamente. Para não virar um julgamento. Júlio, qual a sua opinião sobre a periodicidade de trazer esse feedback? Tem uma regra, um tempo certo para fazer isso? Não necessariamente tem uma regra. Eu acho que isso depende muito da cultura empresarial, né? A gente pode colocar aí feedbacks one-on-one, que é o 1-a-1 que a gente chama, a cada 15 dias. E se você tiver uma equipe grande, você fazer um feedback mensal, né, coletivo, sem citar nomes, enfim. E as pessoas que você quer exaltar, fale na frente de todo mundo, olha, a pessoa fez isso, é bacana, a gente está conseguindo fazer isso aqui. E se for um feedback negativo, generaliza, não fala o nome de ninguém. E se você quiser pontuar especificamente alguém, chama essa pessoa no canto. Então, assim, de 15 em 15 dias o one-on-one, né, para poder acertar as arestas ali. E se for para uma equipe, acho que mensal é o suficiente. Boa. E me fala uma coisa que a gente não tem que fazer na hora de dar o feedback. O que não fazer. Tanto não pra, façam isso. Tanto para quem dá o feedback, né? Eu vou voltar no feedback negativo, né? Que o positivo, você faz a pessoa subir mesmo e tal, e eleva, acho que a moral da pessoa, apontando todos os pontos positivos dela. Para o negativo, acredito que não levar para o pessoal, né? Tanto quem dá o feedback quanto quem recebe. Né? E aí, essa questão de ter a mente aberta, a partir do momento que você traz um feedback negativo para alguém, você também tem que estar aberto a escutar essa pessoa, do porquê que de repente ela errou, ou por que aquela situação aconteceu. Né? O que não fazer é não levar para o pessoal. E ter a mente aberta. Né? Se você tiver a mente fechada, dificilmente vai rolar algo positivo nisso. Vai fazer sentido para a pessoa também. Mas você acha que tem que ter, tipo assim, um lugar adequado, um momento adequado? Tem que ter um ritual para o feedback? Lugar adequado, né? Se for, né, pessoal, chama a pessoa numa salinha, num canto, enfim. Se for algo muito negativo, não sei se levar para um lugar mais feedback fora do horário de trabalho? Eu acho que não funciona. Não funciona. Não. Para mim tem que ser dentro do horário de trabalho. Principalmente se for relacionado a atitudes que a pessoa teve no local de trabalho. Não dá para fazer feedback no happy hour, por exemplo. Não é pra você curtir, que é isso. Vai que, né? Vai estragar, vamos combinar aquele vai momento, nem no café da manhã, Vai nem no estragar o happy momento. hour. Mas, ó, café da manhã, não faça feedback no café da manhã. Que a gente tá aqui, pelo você amor de deixa eu Deus. te falar aquele dia lá, exato. Traz uma cerveja, Não, conversa não. com Pois é. Aí a gente fala, meu Nossa, Deus. agora, pelo amor hora de Deus, não dessa. faça isso. Não. Eu já passei por algumas assim, viu? eu De acredito ter muito. aqueles momentos assim, então deixa eu conversar com você. Eu falei, meu Deus. Não, claro, aí você vai sair só, passinho pra trás. Exatamente. Você vai acabar estragando o momento da pessoa. Mas é um pouco do que você trouxe, né? Se for falar de ritual, é pegar e entender toda a situação primeiro antes de pegar e dar o feedback, né? Sendo ele positivo ou negativo. Acho que o ritual seria esse, e escolher um lugar adequado, sendo um feedback one-on-one, onde vocês estejam confortáveis e a pessoa também se sinta confortável, né? Para que ninguém também, nossa, levou pra salinha. O que tá acontecendo na salinha? Agora. Putz, feedback. Meu. Você vai ali, ó, o RH lá. Aí sempre coloca a culpa no RH. Chamou no RH. Chamou no RH, já era, meu Deus do céu. Tá vendo? Passa no RH, lá, foi o feedback. E a fichinha do feedback, funciona? Fichinha? Formulário, fichinha. Assim, né? O formulário, ele te dá dados, né? Você consegue elucidar ali, você escreve, você, né,
constrói os dados ali, né? Ele é importante para você ter isso de, não backup, mas entender, pô, dei um feedback aqui para essa pessoa nesse dia, tá tudo estruturadinho aqui. No próximo, será que ela fez a mesma coisa? Então você vai ter dados para entender se aquele feedback que você deu, sendo ele positivo ou negativo, fez a pessoa evoluir. Bacana. Pô, a partir do momento que eu já tenho isso, o próximo feedback, ela não fez mais isso, então ela evoluiu, ele evoluiu, né? Então é mais dados para você poder mostrar. Eu costumo dizer que, pô, eu trabalho com dados. Sem dados, né? Com dados, teoricamente, você, né, não tem argumentos. Contra dados não há argumentos ali, você tem dados. Então, a partir do momento que você tem dados, é muito mais fácil Então é de você legal desenvolver ter as pessoas. um formulário ali, Sim, uma sim. ficha de avaliação, Importante. para poder Não só para comparar. você, mas para a pessoa também, porque Sim. ela consegue fazer um comparativo. E o que eu acho muito bacana é a questão da transparência, no sentido de, pô, fiz um feedback com você, ó, tá aqui, é isso mesmo? Pô, é isso mesmo. Então, assim, não só você assinou embaixo, como a pessoa que recebeu também assinou. Porque aí no próximo feedback ela vai falar, putz, eu errei isso aqui de novo. Então, tá vendo? A gente falou sobre isso lá atrás. É. E você assinou embaixo. A gente fala fichinha, mas hoje tem softwares, né? Sim, Aplicativos, não. sistemas Hoje e você tal. vai lá, que... né, forms, enfim, da que vida tem aí, ali, né, e você vários. consegue todos os dados extraindo, né? Muito mais fácil. E aí, Stephanie? Eu acho muito legal. Eu acho importante, esse assunto é muito importante, porque para a minha evolução como profissional, principalmente dentro da ADMAP, eu acho que o feedback foi, acho, uma das bases primordiais para isso acontecer. Porque quando eu cheguei na ADMAP, eu era estagiária. E hoje eu sou especialista em controladoria. Então, eu tive toda uma caminhada que os gestores que eu tive nesse meio tempo sempre tiveram comigo, de sentar comigo, mostrar, olha, acho que você está precisando melhorar aqui e trazendo isso para mim. E eu adquirindo, recebendo isso como profissional, me trouxe esse crescimento. Então, acho que é muito importante. Mas hoje, como especialista e tendo uma equipe também, eu preciso me ligar nesses pontos muito, muito, muito importantes. Você já vai se desenvolver aí, treinando, dando feedback para sua equipe, para ser uma líder ainda melhor do que você já é. Com certeza. Tem pergunta aí? Acho que tem. as minhas acabaram já. Acabaram? Sim. Eu sei que assim, ó, tem uma aqui que a gente fala assim, né? Eu, como profissional, que não fazer na hora de receber um feedback. Mas, na verdade, sabe por quê? Tem momentos do feedback que a gente quer... Tem um feedback que você senta, escuta, né? E aí, qual que é o certo? É sentar, ouvir? Ou é você querer justificar e rebater ali o feedback? O que você orienta ali para... Eu oriento esse profissional a escutar, antes de qualquer tipo de rebatida. Né? Acho que Não escutar... ficar tentando justificar. Tentando justificar, não. Se for um erro, assume o erro. É mais fácil. Assume o erro e fala, olha, eu não quero mais errar nesse ponto. O que eu posso fazer para melhorar? Além de você escutar, você fala que não quero mais errar nesse ponto, mas o que eu posso fazer para melhorar? Porque aí a pessoa que está dando o feedback, ela vai ter que te trazer uma solução. Eu já vi sessões de feedback que pararam em discussão, né? Exatamente por essa questão no momento do feedback. E aí pode ser que um feedback não estruturado ali, conforme você orientou, né? Sim. A pessoa interpretou de uma maneira diferente, Sim. tentou justificar e aí começa uma discussão. Leva pro pessoal, leva fica pro bem. pessoal, Exatamente. clima organizacional, Fica horroroso. ladeira abaixo, né? Sim. Já viu fatos assim? Já Olha, teve experiência com presenciar- situações assim? Presenciar, acho que eu nunca presenciei uma situação assim. Mas eu penso muito que a gente tem que estar aberto a ouvir, né? Acho que escutar primeiro, antes da gente se justificar. E se foi erro, é só assumir o erro, né? Por mais que seja doloroso, a gente sabe, é difícil a gente assumir os erros. Às vezes pode ser nem erro, né? Às vezes é um caminho É um um caminho pouco mais que foi longo. equivocado, um caminho longo, que não deu muito certo ali naquele momento. Mas a partir do momento que você assume aquilo e fala, pô, realmente não deu muito certo dessa forma. Como que eu posso fazer? Porque o seu líder, ele tem que te dar um direcionamento, né? E aí, óbvio, se você tiver uma sugestão, olha, eu achei que seria legal daquela forma, vi que não foi. Eu tenho essa sugestão, mas eu queria ouvir de você também. Qual que é a sugestão que você me dá para que eu possa melhorar nisso? E aí, a pessoa que está te dando esse feedback, ela também tem que estar aberta a ouvir
e te trazer também alguma sugestão de melhoria, porque se ela não trouxer, fica difícil. E a gente pode ficar pedindo feedback? Stephanie, o que você acha que tá acontecendo? Eu tô bem? Stephanie, Eu acredito que sim. tem isso? Pode ficar pode. pedindo feedback? Pode, não vejo problema Não, nenhum. não parece que é... Como é que eu posso dizer? Eu não tô segura? Tô muito insegura? Você ficar pedindo feedback toda hora? Então, aí vai muito da interpretação. Aí a gente cai no campo da interpretação, né? Pode sim, talvez, caracterizar algum tipo de insegurança, mas também pode ser que você quer evoluir e que você quer saber se você está indo bem. É óbvio que, se você fica pedindo com muita periodicidade, né? Pedi um feedback hoje, putz, amanhã eu vou pedir outro, amanhã depois outro. Não. Faz um cronograma a cada 15 dias ou negocie com a sua gestão. Olha, a cada 15 dias eu posso vir aqui e pedir um feedback para você ou você me dá um feedback? Podemos fazer assim? Porque aí você, né? Acalma um pouco a ansiedade e você alinha as expectativas e perde um pouco dessa questão da insegurança. Eu acho que também tem muito a ver com a autonomia, né? Quando a liderança te dá essa autonomia de você conseguir seguir, né, de um jeito bacana e você também pedir esse feedback, né, dela, da gestão. Legal. Júlio, a gente está encerrando, porque é super gostoso falar sobre esse tema e necessário, né? Costumo dizer que gestão de pessoas e liderança dá trabalho. Nossa, muito. Lidar com pessoas dá trabalho, mas eu gosto. Dá trabalho. E eu acredito que é um tema que a gente tem que estar o tempo inteiro, assim, por exemplo, na tecnologia, o tempo inteiro a gente tem que estar estudando, entendendo as tecnologias novas, né? Os novos recursos e tal. E pessoas, né? Pessoas acho que não é diferente, né? O tempo inteiro ali a gente tem que estar se atualizando. Então, compartilha pra gente, assim, dicas de livros, de curso, de filmes, de conteúdo, de tudo que eu, que já atuo com gestão de pessoas há algum tempo, mas que eu entendo. Eu fiz alguns cursos de e treinamentos de liderança, líder de futuro, né? Líder 4.0, aquelas imersões, né? Eu já fiquei... aqueles períodos. Já fiz o curso de andar na brasa. Você subiu lá no vidro? Pisou no vidro também? Não, esse do vidro não, mas o da brasa. Já fiz o gaivotas, o de voar. Já fiz os cursos assim, já tive essa fase assim. Nossa, vou te contar tudo isso. Já tive essa fase. Mas foram coisas mas trouxeram coisas boas também, né? Então, acho que, principalmente, o que você falou da percepção, né? Que acho que, quando você está numa posição de liderança, a auto-observação e a percepção que você tem que ter das pessoas que estão em sua volta, até para saber o momento certo de fazer uma pergunta, se você está bem, quer conversar, né? Porque, como você disse, as pessoas elas não estão bem, né? Elas podem estar num dia ruim. E aí, como é que eu consigo chegar nessa pessoa, me aproximar para criar um ambiente seguro para que ela possa conversar comigo, me contar um relato, falar alguma coisa que pode ser desde o trabalho, como algo pessoal. Então, acho que tem alguns cursos que ajudam a gente nessa formação de liderança e na formação de feedback. Fiz cursos de feedback também, recebi feedbacks. Confesso que fiquei até surpresa. Recebi feedbacks positivos que me deixaram surpresas, porque os feedbacks positivos, às vezes, mostram coisas que a gente não tem. Não vê, né? Mas deixa pra gente cursos, dicas, conteúdos, livros, tudo aquilo que se fala, olha, tanto para quem quer receber um feedback e trabalhar melhor essa mensagem que está sendo compartilhada para ele, porque faz sentido para o desenvolvimento profissional e a evolução dele, e para nós líderes aqui, especialistas e líderes de pessoas que precisamos saber como falar sobre o fato, tema, e dar um direcionamento correto, o que você deixa de conteúdo pra gente, além também dos seus contatos aí, de um próximo bate-papo com você? Deixa sim. Tem um livro muito bacana, né, que eu recomendo a leitura, que é A Arte de Dar Feedback, da revista da Harvard Business Review, tá? Tem na Amazon, então, né, é ir lá comprar, não sei exatamente o valor dele, mas está na Amazon lá, Kindle, só comprar. Legal. E fazer essa leitura. Mas também a gente tem vários artigos de blogs, né, de empresas assim bem bacanas que também trabalham com feedbacks. Tem um da FIA muito legal, que eu acho que ele é bem completo. Só jogar no Google, que tem lá o artigo da FIA, que ele fala, né, passo a passo de um bom feedback, tudo estruturadinho, que eu
recomendo também a leitura, porque assim, é um assunto bem mais atual, né? Ele não é tão antigo, né? Como você estrutura um feedback, como dar um feedback, feed forward, por exemplo, foi o que eu citei aqui. Então, recomendo esse livro da Harvard Business Review. Tem esse artigo da FIA também, e tem alguns outros. Aí vai muito também da pessoa ver os links dos artigos e também fazer a curadoria daquilo que é bacana, Legal. pegar aquilo que é bacana para ela, o que ela pode levar para a empresa e para a vida pessoal também, porque algumas coisas a gente não consegue implantar dependendo da cultura que a empresa tem. Isso influencia também. Isso influencia também. Então, assim, acho que é muito da cultura. Entender qual que é a cultura da tua organização, aquilo que você quer para você. Se a empresa não tem uma cultura de dar feedback, como que a liderança faz? Muito difícil, né? Aí é muito complicado. A liderança pode até começar a tentar estruturar. Mas lá na frente, se você não tem o apoio da alta liderança e da alta gestão, você não consegue fazer, né? Tá. Então é um tema que tem que ser pautado de cima para baixo. Cima para baixo. Todas as ações que a gente faz nas organizações, né, é muito mais fácil se você tem o apoio da alta liderança. Se você não tem, fica bem difícil você conseguir fazer qualquer tipo de ação, mesmo que seja entre aspas, um simples feedback one-on-one ali, que você fala, eu quero implantar o feedback one-on-one. Mostrar qual que é a importância, levar dados e fazer com que a alta liderança ela também apoie todo tipo de ação que você vai fazer. E invista nisso, né? Porque tem um nisso investimento também. ali. Exatamente, de tempo e dinheiro também, com dinheiro. cursos, né, livros, enfim. Legal. Stephanie, quero te dar um feedback. melhor momento para te dar um feedback. Quero te agradecer pelo dia de hoje, muito obrigada. por estar aqui conosco. Foi uma participação linda. Fico muito feliz de poder ter aqui do meu lado, né? Trazer e trocar e compartilhar esse momento. Então, obrigada demais. Eu que agradeço, Xi. Pela sua presença, pela sua disponibilidade de tempo, né? Que tá lá ali. Ela tem várias caixinhas para organizar, controlar, cuidar. E ela tá aqui hoje com a gente. Obrigada. Então, te agradecer imensamente. E, Júlio, também agradecer muito, né? Por ter aceitado o convite, ter reservado aqui esse tempo com a gente, compartilhando. Acho que a gente tem esse propósito, né, de compartilhar conhecimento, de trocar, de aprender junto, para que a gente possa continuar evoluindo, né? E deixa suas redes sociais pra gente. Deixo sim, LinkedIn é Júlio Pio Papa, tem bastante seguidores lá, mas eu ainda consigo ter conexão de primeiro grau. Inclusive, meu primeiro contato com a Xi foi lá, maravilhoso. Instagram também é Júlio Pio Papa, e lá eu posto os negócios de dança, tá? Lá é dança. Isso, lá que vocês eu podem ver também. alguns vídeos de dança. Vou te dar um feedback muito bom. Obrigado, muito obrigado. A gente fica até surpreso quando o feedback é positivo. Que bom. Mas enfim, as redes sociais são essas, Instagram, Facebook eu quase não uso, né? Mas Instagram e LinkedIn é o que eu falo de vários temas da parte de gestão de pessoas. Inclusive, o meu primeiro artigo, né, foi sobre feedback em processo seletivo. Tá lá o meu primeiro artigo, se vocês quiserem dar uma olhada também. E me dar um feedback sobre o artigo também, né? Foi o primeiro, foi em 2019 que eu fiz. Então, assim, é um artigo, entre aspas, um pouquinho antigo, mas que também é um tema atual que a gente traz hoje. Que legal, muito obrigada. Eu que agradeço. Então é isso. Agora a gente olha para aquela câmera ali, para que a gente possa agradecer aqui a audiência, a participação, que deixem vários feedbacks para que a gente consiga melhorar, se desenvolver, né? E no 3 a gente só termina com um não durma no ponto. Maravilha. E um tchauzinho. Fechou? Fechou. Então, 1, 2, 3. Não durma no ponto. É sobre isso. Valeu. Valeu.